Continuando então a leitura de Os Miseráveis, hoje é dia da gente discutir a segunda parte, que é intitulada Cosette, que é uma parte que acontece muita coisa, tem muita informação, tem vários acontecimentos importantes. E eu fico impressionado como que esse livro, que na verdade eu acho que ele teria vários livros dentro dele, como ele consegue se superar, como ele consegue ficar mais instigante, mais interessante à medida que as partes avançam. Só para a gente se situar melhor, eu queria fazer um breve resumo da parte anterior, que seria a Fantine, onde ela termina morrendo, ela acaba falecendo sem ver a filha, sem reencontrar a Cosette. O Jean Valjean acaba se entregando para a polícia, porque ele vai até o julgamento do cara que estava sendo julgado por conta dos crimes que ele próprio cometeu, mas ele vai lá, ele fala que foi ele, que ele na verdade não é o pai Madeleine, que ele é o Jean Valjean. Ele volta para o leito de morte da Fantine. Lá o Javert reencontra ele e leva ele de volta para a prisão. Creio eu que eu não preciso comentar aqui, mas esse é um vídeo que está sendo focado na segunda parte, na Cosette. Então a gente vai falar de assuntos que estão aqui nesse capítulo. Então se você não leu, vá lá, leia e depois você volta para rever o vídeo, porque vai conter spoiler sim. Nesse capítulo a gente já inicia com uma introdução bem histórica a respeito do que seria a Batalha de Waterloo, onde ela aconteceu, quem eram os envolvidos, onde as tropas estavam, o que estava acontecendo naquele momento, o quanto que isso foi importante para a história da França e o quanto que isso foi importante e relevante para a história do livro. Essa é uma introdução bem longa que vai tomar boa parte do que seria o início da história da Cosette. O Victor Hugo aqui ele é muito detalhista, ele é muito didático e muito minucioso em descrever essas cenas, porque ele vai deixar bem claro o quanto que esses acontecimentos são importantes para a história daquele país, para a história daquele povo e, consequentemente, desses personagens também. Tanto é que ele vai encerrar essa primeira parte inicial com a seguinte frase: Waterloo não foi apenas uma batalha, ela foi a mudança de aspecto do universo. É nesse ponto, então, que o Victor Hugo vai começar a mesclar o que seria a história real com uma ficção. Então a gente vai ter um cenário pós-batalha de Waterloo, onde um estranho vai estar caminhando por cima dos escombros e dos corpos das tropas que ficaram ali. Esse cara vai ver um objeto brilhando que vai chamar a atenção dele no meio ali daquela confusão. E quando ele chega perto, ele percebe que é um anel de ouro, ele vai lá e pega esse anel. Só que o que ele não sabe é que esse cara que estava lá, morto, aparentemente morto, esse oficial, ele estava vivo. E assim que ele se vira para ir embora, esse oficial puxa a roupa dele e ele volta. Eles têm uma breve conversa ali, mas não muito coerente, porque esse oficial está quase morrendo, então ele não tem muita noção do que está se passando. Esse oficial percebe que tem objetos faltando na roupa dele, como um anel, por exemplo, mas ele não nota que foi esse outro estranho quem tirou dele. Esses dois personagens são fundamentais para a história. Não é dito a princípio, mas logo no final dessa cena a gente vai descobrir que esse cara que roubou o anel é o Thénardier, ou seja, é o cara que estava lá na taverna e que estava cuidando da Cosette, aliás, que viria a cuidar da Cosette, porque essa cena ela é bem anterior. E o outro cara, o oficial, é o Pontmercy, que é um outro personagem muito, muito importante, que ele vai ter um resgate lá na terceira parte do Marius, então não vou me aprofundar muito nele agora. E é aí que eu queria chamar a atenção de vocês enquanto vocês estiverem lendo esse livro. Tudo o que acontece ali, todos os personagens que aparecem, eles têm uma importância, têm uma relevância, nada é colocado por acaso. Então, se um nome é citado e ele diz exatamente isso, guarde o meu nome, então lembre desse personagem, guarde esse momento, isso serve porque vai ser resgatado lá na frente e você vai ter que lembrar que esse cara já é aquele outro que eu tinha visto antes. Ou então, essa pessoa é aquela outra que já foi mencionada em outra ocasião. Isso acontece muito a todo momento nos capítulos, quase que todos. Logo depois, há uma pequena brecha que vai servir para a gente resgatar o que aconteceu com o Jean Valjean. Isso acontece não em tom de narração, mas sim de notas de jornais. Então a gente vai descobrir que o Jean ele voltou para as galés, ele voltou para os trabalhos forçados que ele já realizava quando ele tinha sido preso da primeira vez lá atrás. E é aí que ele se encontra. A gente tem um outro salto, a cena muda completamente, a gente vai ser apresentado a um outro tipo de local, a outros personagens. A gente vai estar agora diante de uma embarcação, que é chamada de Orion, e ela está atracada num porto porque ela está com alguns defeitos por conta de uma tempestade e por conta de uma tribulação que ela passou enquanto ela estava navegando. Essa embarcação ela é muito imponente, mas ao mesmo tempo ela está muito frágil por conta do tempo, por conta de tudo que ela já passou em alto mar, e ela está lá sendo realmente consertada.
Então tem algumas pessoas que estão lá em cima do mastro içando as velas, estão consertando ali a lateral, e um marinheiro que está lá em cima, ele acaba se desequilibrando e ele cai. E ele fica pendurado apenas por uma corda. Só que essa área onde ele se encontra é muito frágil, né? A madeira está muito frágil, o local é muito arriscado, então qualquer pessoa que fosse subir ali seria colocar em risco a própria vida. Então, ao invés de perder uma vida, os marinheiros, os pescadores que estavam ali, poderiam se sacrificar na tentativa de salvar aquele outro cara. Só que de repente aparece uma outra pessoa subindo rapidamente ali naquela pilastra, com habilidade, com agilidade muito grande, e as pessoas começam a observar o que está acontecendo. Então esse cara, ele sobe até lá, ele vai tentar auxiliar e ajudar esse tripulante que está quase morrendo, porque ele já está quase largando a corda na qual ele está pendurado. Esse resgate, ele é muito atribulado também, porque por vários momentos há uma tensão ali de que algo pode acontecer, que os dois vão cair. Tem hora que os dois ficam dependurados, fica tipo um pêndulo humano entre os dois. Esse cara que sobe, ele é um trabalhador forçado dessa nau, desse navio. Então, quando esse cara é resgatado, quando ele fica salvo, né, porque esse forçado acaba amarrando e colocando ele num lugar seguro, as pessoas lá embaixo começam a gritar pedindo a absolvição, pedindo que ele seja liberto, em troca daquilo que ele fez, do ato de coragem que ele fez. Só que enquanto isso está acontecendo, esse forçado se desequilibra e ele cai no meio do mar. E é uma altura muito grande, então assim, a queda poderia matá-lo. Existe uma busca que é feita pelos pescadores durante a noite, mas ninguém acha o cadáver, ninguém acha corpo, ninguém acha nada. E esse preso, ele é dado como morto. E logo depois que essa busca finaliza, que esse preso é dado como morto, a gente vai se deparar com a seguinte frase, que é uma nota de jornal. 18 de novembro de 1813. Ontem, um condenado a trabalhos forçados no Orion, após prestar socorro a um marinheiro, caiu no mar e afogou-se. Não foi possível encontrar o seu cadáver. Presume-se que tenha ficado preso nas estacas da ponta do arsenal. Esse homem estava inscrito com o número 9430 e se chamava Jean Valjean. Ou seja, esse preso, que até então não se sabia quem era, é o nosso herói, né? O nosso Jean Valjean. Ele vai reaparecer agora como esse outro preso forçado e ele vai, por várias vezes, aparecer na história sobre a proteção de um outro personagem, sobre uma outra visão, de uma outra forma. Mas ele vai estar sempre reaparecendo assim, aqui e acolá, mas sempre com esses aspectos que são bem particulares dele, de ajudar alguém, de auxiliar, de prestar um serviço e de mostrar que ele está continuando com os preceitos que ele aprendeu lá com o bispo, como a gente viu no capítulo da Fantine. É somente a partir disso que a gente vai ter o primeiro contato com a personagem da Cosette, então a gente vai mudar de cidade, a gente vai entrar na taverna do casal Thénardier, né? Esse casal que é extremamente estranho, esdrúxulo e esquisito, porque a senhora Thénardier, ela é uma moça muito alta, loira, forte, ela é muito corpulenta, muito rude, ela tem um pulso firme, que é o oposto do marido, né? Que é um homem fraco, magro, franzino, e que não tem a força que seria necessária para que ele comandasse e conduzisse aquela taverna. E aí que a gente vai ter também conhecimento de como a vida da Cosette, ela é infeliz, ela é muito triste, ela é muito sofrida e penosa também. Essa família ainda era formada por mais 3 filhos, né? 2 meninas mais velhas, a Eponine e a Azelma, que eram tidas como o exemplo de filhas, eram todas bem cuidadas, bem tratadas, estavam sempre muito limpas, sempre com bonecas muito vistosas, então elas seriam a menina dos olhos do casal. Tem um terceiro filho, que é um bebê já de colo, que já ele é o oposto também, ele é visto como um estorvo, como quase que um objeto inoportuno, e isso tem uma relevância muito importante também para o que vem a acontecer mais lá para frente. E além deles 3, tem a personagem da Cosette, que aí não é tida como filha, e sim como empregada, como uma funcionária daquele local, isso com 8 anos de idade. Para resumir essa parte, eu só posso dizer e só consigo dizer que a vida que a Cosette levava era realmente muito, muito triste. Ela era obrigada a prestar serviço para aquela família, para aquele casal, para aquelas pessoas que frequentavam aquela taverna. Ela não tinha direito de brincar, ela não tinha bonecas, ela não tinha nada com que ela se distraísse. Ela levava a vida de um adulto, mas sendo uma criança. Então, assim, ela teve a infância perdida, a infância roubada por esse casal. E logo depois a gente vai encontrar uma outra cena
que essa se mexeu muito, muito comigo. Eu acho que quem lê esse livro é impossível não se sentir impactado por essa cena, que é o momento em que a Cosette vai buscar água no poço. Né? Nessa região ela não tem água em alguns momentos durante o dia. E chegam alguns homens para se hospedar nessa taverna e a água acaba. E quem que tem que buscar água durante a noite? A Cosette. A Cosette tem muito medo de que isso aconteça, de que falte água durante a noite, porque ela tem medo de enfrentar a escuridão e chegar até o poço para pegar essa água. Mas ela é obrigada a ir, porque a senhora Thénardier força ela a chegar até lá. E essa cena em específico, ela é descrita com uma riqueza tão grande de detalhes que você consegue sentir perfeitamente o medo, a angústia, a tensão e o desespero da Cosette em enfrentar aquela escuridão, né, no meio da floresta até chegar a esse poço. Em alguns momentos ela fraqueja, ela pensa em voltar, né, ela chega a dar meia volta e vai em direção à taverna, mas ela percebe que o medo que ela tem da senhora Thénardier é muito maior do que o medo que ela tem da escuridão, então ela enfrenta e vai mesmo assim até lá. Ela enche os baldes e volta em direção à taverna. Os baldes são muito, muito pesados, ela não consegue carregar, por várias vezes ela tem que parar para poder descansar. E nesse momento a tensão dela aumenta ainda mais, porque ela começa a ver os barulhos que estão ali dos animais próximos a ela. E à medida que ela vai andando com os baldes, ela vai percebendo que eles vão perdendo peso e que na verdade eles chegam a pesar quase nada. E quando ela olha para cima, tem um homem segurando os baldes para ela. Mas apesar de ele ser um estranho, ela não sente medo algum. Esse homem vai com a Cosette até a taverna, ele se hospeda naquele local, ele janta naquela noite ali na taverna dos Thénardier, e ele percebe como que a rotina da Cosette é difícil, como que ela tem uma vida complicada e como ela é maltratada por essas pessoas. Né? E eles se aproximam bastante, ele chega até inclusive a comprar um presente para ela, que causa até uma certa inveja nas filhas mais velhas do casal Thénardier, e a aproximação deles é tanta que quando ele vai embora, né, ele escuta que aquela menina é um estorvo, que ela causa muitos desentendimentos, que na verdade ela é um empecilho para eles. Então ele faz a proposta de levar ela embora e oferece em troca uma quantia de dinheiro. Né? O senhor Thénardier, ele é um cara muito mercenário, ele pensa muito em enriquecer, pensa muito em dinheiro, e ele acaba aceitando. Né? Ele começa a aumentar a quantia à medida que ele vai percebendo que esse estranho tem interesse na Cosette, mas a cada vez que ele aumenta a proposta, esse cara se propõe a suprir e a pagar o que ele está cobrando. Então ele acaba levando de fato ela. E eu não preciso nem dizer que esse cara é quem? O Jean Valjean novamente. O Jean vai então embora com a Cosette daquela região, vão para um lugar bem distante do casal Thénardier e eles vão se estabelecer no casebre Gorbeau. Né? Existe toda uma explicação histórica do que seria essa casa, essa mansão, e é lá que eles ficam, uma espécie de hospedaria, bem pobre, bem rústica até, e lá eles ficam. A princípio a vida que eles levam é relativamente confortável, né? Eles não têm muito luxo, não têm muita riqueza, eles vivem com o que eles podem. Hoje ele se veste sempre com um casaco todo rasgado, que visivelmente deixa ele com a aparência de uma pessoa que não tem recursos, mas ao mesmo tempo ele não deixa faltar nada para aquela criança, ele não deixa de atrasar o aluguel, o pagamento daquela hospedaria. E isso acaba chamando a atenção da própria senhora que cuida desse casebre. Inclusive, outra coisa que acaba sendo estranha, tanto para essa senhora como para a população que está ali ao redor daquela região, é que o Jean acaba sempre dando esmola para os pobres. Então, eles ficam pensando como é que um cara, a princípio visivelmente tão pobre, acaba oferecendo dinheiro o tempo todo para mendigos. E assim a vida que eles levam, até o dia em que o Jean acaba encontrando uma pessoa na rua e ele acha que pode ser o Javert. Ele não tem certeza, mas ele acha que pode ser. E um outro hóspede acaba entrando também nesse casebre e ele começa a pensar que, opa, tem algo acontecendo, pode ser que esteja alguém me perseguindo ou alguém esteja me vigiando, então ele foge com a Cosette dali. Então, a princípio, aquela calmaria que o Jean teve com a Cosette assim que ele chegou no casebre, essa relação de pai e filha que eles começaram a ter, ainda motivado pela vivência que ele teve com a Fantine lá no início, ela acaba sendo quebrada por essa nova fuga, por essa nova perseguição. O cara que ele viu é de fato o Javert, ele acabou descobrindo por alguns meios que aquele cara estranho era o Jean Valjean, ou poderia vir a ser ele, então por isso ele foi lá investigar, e como esse cara fugiu com essa menina, então estava tudo lá dentro do que
ele já especulava, né, um cara que vai pegar a filha da Fantine, que ele sabia que estava com o casal Thénardier, então ele parte em direção ao que seria o local onde o Jean estava. O Jean vai com a Cosette, né, fugindo pelo meio das ruas, ele acaba chegando no muro, né, que ele pula com a Cosette, e ele não sabe o que é aquele local. Ele consegue chegar lá, ele entra nesse local, ele passa a noite ali, mas ele não tem a menor ideia do que seja aquele lugar. Dentro desse local, ainda muito mexido com o que vem acontecendo pela fuga, o Jean acaba encontrando um senhor que está andando por esse jardim, isso em plena madrugada, no escuro, e ele percebe que esse cara está andando com um sino no joelho, então ele acha aquilo muito estranho. E assim que ele encontra esse senhor que está andando no jardim, ele oferece um dinheiro de imediato para passar a noite ali com a menina. E quando o senhor olha para ele, esse senhor reconhece ele, mas não como Jean Valjean, reconhece ele como o pai Madeleine, assim como ele era chamado na época em que ele era prefeito da cidade. E aí que a gente vai ser apresentado ao personagem do pai Fauchelevent, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Esse cara já apareceu na história, não comentei no livro da Fantine, mas o Jean Valjean, ainda quando era pai Madeleine, ajudou esse cara num acidente que ele se envolveu, né? Ele ficou debaixo de uma carruagem e o Jean Valjean conseguiu suspender e salvou a vida dele, então ele tem uma dívida com o pai Madeleine, no caso, que ele resolve pagar nesse momento. Então ele dá abrigo para essa menina, para Cosette, junto com o Jean, e eles passam a noite ali. Só que o que é aquele local? Um convento, né? Um local onde só existem freiras, só existem mulheres, e esse senhor é o jardineiro do local. Então ele é o único homem que está ali e que pode andar por ali, e por isso ele anda com esse sino no joelho, que para quando ele ande nos locais, as mulheres que ali estão consigam sair antes que ele chegue, porque não pode haver um contato entre as freiras, entre as noviças e as meninas que estudam ali e um outro homem. Por isso que ele anda com esse sino no joelho. É aí que começa o grande dilema desse capítulo, dessa parte, né? Como é que o Jean Valjean e a Cosette vão sair dali para poder entrar novamente, porque esse é um acordo que eles fazem com o pai Fauchelevent, né? Que eles vão ter que sair e entrar pela porta da frente dessa vez e dizer para a madre que o Jean é irmão dele, irmão do jardineiro, e que a Cosette é sobrinha e que ele precisa de uma ajuda de um outro homem porque o serviço está ficando muito pesado, mas que para isso eles precisam sair para depois entrar. Mas como que ele vai sair se ele não pode pular o muro simplesmente como ele havia feito? Porque o Jean, aliás, porque o Javert pode estar do outro lado ou ter colocado algum policial de tocaia caso ele aparecesse. Então é aí que vem um outro acontecimento que é causado pelo seguinte fato. Existe uma freira dentro desse convento que ela está quase morrendo e eles seguem o seguinte protocolo. Quando uma freira ou alguém de dentro do convento morre, elas têm que ser enterradas num local específico, no cemitério apenas para elas, que é reservado somente para aquele grupo de freiras. E nesse momento, a freira que acaba morrendo, ela tem um desejo particular que é de ser enterrada embaixo da capela do convento. Então a madre acaba convencendo o pai Fauchelevent, que é a pessoa responsável por levar o corpo até o cemitério, de que eles vão ter que colocar alguma coisa dentro do caixão, pedra, terra, alguma coisa, e levar até o local para que as pessoas pensem que a freira foi de fato enterrada lá no espaço reservado para as religiosas, mas ela vai ficar de fato enterrada por segredo dentro da capela. E assim ele faz. Só que o Jean tem a seguinte ideia: ele coloca a Cosette dentro de um cesto, e aí o pai Fauchelevent sai com ela, né, despercebidamente, sem ninguém notar, porque ela cabe naturalmente dentro daquele cesto, e o Jean vai dentro do caixão, no lugar que seria reservado para a terra ou para as pedras. E uma vez fora do convento, mas dentro do caixão, qual que seria o plano? O pai Fauchelevent conhece o coveiro era um cara que gostava muito de beber e tinha problema com álcool, então o pai Fauchelevent iria convencer ele a beber alguma coisa e deixar ele completamente bêbado, enquanto lá no cemitério ele iria tirar a tampa do caixão e o Jean poderia sair dali vivo, a tempo de não morrer asfixiado. Só que o que ele não esperava que acontecesse era que quando ele chegasse no cemitério, esse coveiro, ele não estava mais trabalhando lá porque ele havia morrido e ele não sabia. E tem um novo coveiro lá no local. E esse cara que está lá agora trabalhando, ele não bebe. Então é que começa uma parte bem conflituosa e até engraçada. Porque o pai Fauchelevent fica tentando convencer esse cara a ir beber, a ir para uma taverna, para algum lugar, onde ele possa ficar longe do caixão e tirar o Jean a tempo, para ele não morrer e não desmaiar lá dentro.
coisa que acaba acontecendo, porque o Jean para de se mover, de vez em quando ele dá alguns sinais para o pai Fauchelevent saber que ele está bem, que ele está vivo, mas ele de repente apaga e para de dar esses sinais. Então ele fica muito preocupado, e aí ele tem uma sacada que é a de roubar a chave do bolso do coveiro, e ele começa a questionar para ele onde que está essa chave, onde que está a chave do portão, porque dali a pouco ele tem que fechar, porque o cemitério tem que fechar no horário exato. E quando esse coveiro percebe que não está com a chave, aí sim ele vai em casa para buscar a chave ou procurar a chave que não está lá, está no bolso do pai Fauchelevent, e nessa hora ele abre a tampa do caixão e o Jean está desmaiado. Há um breve momento de desespero, porque o pai Fauchelevent não sabe que o Jean está só desmaiado, ele pensa que ele está de fato morto, então ele começa a tentar reanimar e o Jean acorda. Ele acorda, então ele consegue sair do caixão, eles tampam lá a cova, né, põem a areia de volta e retornam para dentro do convento, e aí sim combinam com a madre de que o Jean na verdade é irmão dele, a Cosette é a sobrinha dele, e eles passam a morar no convento. A Cosette passa a frequentar a escola, ela acaba tendo uma educação, entre aspas, formal, e o Jean consegue o que ele tanto quer, que é um abrigo, uma proteção para aquele momento, né, que ele está ainda quase sendo pego ou sendo procurado pelo Javert, que já sabe que ele está naquela região. Então ali ele busca um abrigo, um refúgio que até então ele não tinha. E aí que ele percebe também que foi Deus e a religião que mais uma vez salvou ele do futuro incerto e perigoso que ele poderia acabar sendo levado. E é por isso que nessa parte, na última frase, aliás, no último parágrafo, ele vai descrever da seguinte forma: e então pensava que haviam sido duas as casas de Deus que sucessivamente o recolheram nos dois instantes críticos de sua vida. A primeira, quando todas as portas se lhe fechavam e a sociedade humana o repelia. A segunda, na ocasião em que a sociedade humana retomava sua perseguição e a prisão se reabria. E pensava que, se não fosse a primeira, reincidiria no crime, e se não fosse a segunda, voltaria ao suplício. Todo o seu coração fundia-se em gratidão, e ele amava cada vez mais. Muitos anos se passaram dessa forma. Cosette crescia. E é dessa forma que finaliza a segunda parte da Cosette. É uma parte que realmente mexeu muito comigo, né? Essa cena em específica da Cosette no poço, essas cenas de perseguição, são todas assim de muita tensão, você fica realmente muito motivado com aquela leitura, ela prende a sua atenção do começo ao fim, então assim, num só fôlego você consegue acompanhar toda aquela história. As partes históricas, elas são sim um pouco lentas, eu devo confessar que eu demorei um pouco mais nelas, porque elas não são curtas, são bem longas, e o conteúdo é bem denso, é quase como um livro de história, mas é importante. Eu entendo que isso é relevante para a história, e além do mais, o Victor Hugo consegue inserir dentro dessa parte histórica pontos e aspectos que vão ser úteis para a narração. Então a gente não pode realmente deixar passar nada despercebido, a gente tem que estar bem atento a isso. Eu já consegui finalizar a parte número 3, que é a Marius. Eu já estou iniciando a parte número 4. Na semana que vem, ou talvez na outra, já deva trazer o vídeo com a terceira parte, né? Se você tá gostando, deixa nos comentários a sua visão, o que é que você está pensando a respeito, se você também está lendo, o que é que você está achando dessa história, então deixa lá nos comentários. Me segue nas redes sociais que estão lá embaixo no box de descrição, a gente pode se encontrar e conversar um pouco mais por lá. Não esquece de avaliar o vídeo, que é muito importante também. Obrigado por ter assistido e até mais.